Nesse vídeo eu vou fazer um relato sincero do que aconteceu nesses últimos 5 anos, onde eu deixei de ser um viciado em pornografia e comecei a melhorar de vida, mesmo sendo um cara gordo, depressivo e até broxa. Bem, como que era a minha vida antes, quando eu era viciado? Cara, pra ser bem sincero, eu era um cara bem depressivo, sem amigos, sem energia e principalmente sem esperança com a vida. Nessa época, eu vivia minha vida quase como um NPC. Eu acordava, jogava jogos, comia mal e ia dormir. Eu não tinha esperança na minha vida, eu não tinha um propósito, um objetivo que, cara, eu olhasse assim e falava, nossa, eu vou ter uma vida boa, eu vou lutar, eu vou dar o tudo pra eu ir atrás desse objetivo. E isso virava meio que um looping, né? Eu era depressivo e daí eu fazia tudo o que me fazia ficar depressivo e aí eu ficava mais depressivo ainda e isso ia continuando a piorar cada vez mais. Sem falar que também eu era extremamente viciado em pornografia. Eu acho que eu não fui extremamente viciado como tem adolescentes hoje em dia, né? Que chegam a bater quase 10, 14... Você sabe o que, né? Mas, cara, 3 vezes no dia, todo dia, eu garanto que em média era isso que eu fazia assim. Cara, eu lembrei agora de uma história. Quando eu tava lá no 3º ano do ensino fundamental, sim, do ensino fundamental, eu não via a hora de chegar em casa pra fazer isso, pra, né? Você sabe o que? Cara, isso é incrível, porque no 3º ano do ensino fundamental, cara, eu era uma criança, velho. Eu não era uma pré-adolescente nem um adolescente, eu era uma criança ainda. Sem falar também, né, que uma coisa que complicou muito na minha vida anos depois também foi que eu comecei a engordar e eu cheguei a 97 quilos. Sim, 97 quilos com 13 a 14 anos de idade. Enquanto meus amigos lá que pesavam nos seus 40, no máximo 50, estourando ali os mais pumpzinho nessa idade aí, cara, eu tava lá sempre parado nas educação física, falando com as meninas, porque, cara, os caras estavam tudo, meus amigos que eram menino, homem, né, sempre estavam jogando bola, então eu ficava lá paradinho na minha, lá conversando com a professora, com as meninas e batendo papo. E, cara, ao mesmo tempo que eu fingia que isso não me afetava, que, eu não queria jogar bola, porque eu sabia que se eu fosse jogar bola, eu não conseguia dar uma corrida em ir na quadra e voltar, que eu já tava ofegante. Mesmo que eu fingia que eu não quisesse, dava aquele sentimentozinho aonde eu pensava, cara, por que isso tá acontecendo comigo? Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. E talvez foi essa coisa que me deixou, às vezes, puto e fez eu mudar de vida. Porque eu, sinceramente, eu não lembro o que me fez mudar. Se foi cansaço, ou se foi, assim, ver o que eu tava virando já. Porque eu chegava às vezes em casa, eu olhava no espelho e eu via aquilo, cara. Como que pode? Eu que era tão, assim, magro quando eu era criança, ativo, tá virando o que eu tô virando. Eu acho que a culpa não é das coisas ao meu redor. Pode até ser que às vezes as pessoas, às vezes, quando eu era criança, quando eu ia comer alguma coisa mais saudável, às vezes falavam, não, para que comer isso? Come isso. Mas eu acho que 97% da culpa de eu ser gordo, eu tenho certeza, foi culpa minha. Porque as pessoas, elas engordam quando não tem disciplina. Quando a pessoa tem disciplina e ela começa a regrar os alimentos que ela come, porque o alimento, ele é uma coisa sagrada, né? Se eu não me engano, isso tá até na Bíblia. Então, eu tenho que usar os alimentos, a comida, do jeito certo. Só que, cara, a comida pra mim naquela época era basicamente uma fuga, né? Eu chegava da escola onde eu era zoado, onde eu sofria bullying, essas coisas. Eu chegava em casa, eu comia lá. Eu moro no interior, então eu comia bastante feijão e arroz com farofa. Daí eu ponhava a carne, sabe, gorda mesmo, frita, e dá-lhe pau, cara. Comia aquilo lá, daí comia bolacha que a minha mãe fazia caseira, cara. E aquilo puro, sabe, gorduras, sal, açúcar,
Nossa, cara, hoje em dia quando eu lembro disso me dá até nojo. Só que talvez eu ainda penso que seja isso ainda que fez eu chegar nessa altura que eu tenho. Porque eu sou um dos mais altos da minha família inteira, cara. Do meu pai e da minha mãe. Eu sou o homem mais alto da minha família. Bem, se você tá gostando do vídeo, então eu peço aqui pra você deixar o like, hypar o vídeo e se inscrever no canal aí se você estiver gostando, beleza? Bem, e como que foi a minha jornada então de mudança de tudo isso? Aonde eu deixei de ser esse menininho e comecei a me tornar um homem de verdade. Um homem que começou a perceber que não poderia continuar sendo isso. Bem, a minha primeira mudança parece mentira, mas foi o NoFap September. Inclusive, estamos há 2 meses aí, né, do próximo setembro aí. Eu lembro que eu era extremamente viciado no TikTok. Então, eu comecei a assistir vídeos de... O algoritmo, de certo, começou a mandar vídeos desses caras que ficavam falando desse tal de NoFap September, que tinha as posições lá. Se você ficasse um dia, você era soldado, depois 10 dias tu era cabo, depois tu ia pra tenente e assim ia, né? E eu lembro que na primeira vez que eu tentei, eu não conseguia ficar nem 2 dias sem. Eu lembro que foi o segundo dia eu recaí. Isso eu tenho, cara, cravado na minha memória. Só que com o tempo aí, né, eu comecei a contar os dias, né, contando os dias pra treinar, né, pro próximo setembro, porque, cara, eu infelizmente eu ligava pra essas coisas. Então eu ficava contando os dias. Ah, eu tô 10 dias sem. E, cara, incrivelmente isso não me afetou tanto, igual eu falo nos meus vídeos que pode afetar. Só que, mesmo assim, eu ainda me sentia muito mal quando eu recaía, porque eu ficava só atrás daquilo, né? Eu não me preocupava em colocar bons hábitos na minha vida, porque aquilo pra mim era uma coisa extremamente difícil. Na minha mente aquilo era extremamente difícil, você parar com aquilo. Então quando eu recaía, pra mim era uma derrota e não uma vitória. Eu podia ficar lá 90 dias sem, beleza, fiquei 90 dias sem aquilo. E quando eu recaía, aquilo pra mim, cara, me abalava e daí virava uma bola de neve, porque eu recaía e eu pensava, cara, perdi tudo, já era. Então eu pegava, aí eu me estraçalhava nesse vício. Aí eu assistia mais e mais, eu ficava dias lá de novo, tudo acontecendo de novo, viciado, triste, não fazia mais nada. Daí depois eu via um vídeo do TikTok de novo, e daí eu parava de novo, e daí aquilo, eu ficava só assistindo videozinho. Ai, você é um vencedor, pare de assistir vídeo adulto. E daí eu ficava me sentindo top, porque eu tava há 20 dias sem, e daí eu recaía de novo, e daí eu assistia vídeo, e sabe, ia tudo de novo. E através disso eu recaí várias vezes, eu não vou mentir. Eu ainda recaí várias vezes depois que eu parei disso. Muitas vezes, muitas vezes. Mesmo depois que eu parei de contar os dias, tá? Eu recaía porque às vezes eu tava estressado, ainda eu era um pouco acima do peso, eu via que a minha cara tava inchada, eu percebia isso e eu continuava recaindo. Tá, eu recaí muitas vezes. Só que aí tem um adendo. Eu comecei a buscar Jesus depois dessa época, aonde eu já tava no fundo do poço, quando eu percebia que eu recaía várias vezes e eu não conseguia achar algum propósito para eu parar com isso. Então aí foi aonde eu encontrei Jesus, tá? Não vou ficar falando coisa muito religiosa nesse vídeo, porque o relato aqui é sobre a coisa, o vício em vídeos adultos, mas eu comecei a buscar Jesus. Então você já imagina o que aconteceu aí, né? Bem, e a minha vida, ela melhorou muito mais nesses meses pra cá. Meses, eu digo assim, dentro de 1 ano, 2, tá? E eu vou ser sincero aqui com vocês, beleza? Há meses atrás, eu tive uma recaída. Eu que sou um cara que tá sempre buscando melhoria pessoal, que tá fazendo as coisas, que é um cara bem cristão, católico, que eu estudo essas coisas, que tenta ser um cara melhor todo dia, eu recaí. Tá vendo como que isso não me afetou, ó, em nada? Talvez no dia em que eu recaí, eu fiquei um pouco triste. Falei, pô, mano, tô tentando largar essa porcaria aqui e ainda me recai, né? Eu recaí, fiquei triste naquele dia, né? Coisei, depois nos outros dias comecei, fui atrás de me confessar e bola pra frente, cara. Tô aí agora um tempão, nem sei quantos dias, cara, nem fiquei marcando o quantos dias que eu tô sem. Eu tô vivendo minha vida, tô tentando treinar o máximo possível pra começar a ganhar um shape assim bom, pra comer bem, cara. Eu tô comendo muito bem nesses meses aí, desde aquela vez que eu recaí. Eu não me lembro, cara, eu tô assim, sabe, melhorando em tudo, cara. Eu pra mim, ó, se eu recair, ó, vida que segue, eu tô aqui melhorando cada dia que você passa. Entendeu? Como que isso daí, quando você trata o seu vício como algo que, olha,
não tô nem aí, vou me confessar, vou me arrepender e ó, vida que segue, tá bom? Quando você trata ele assim, ele simplesmente perde o poder, porque é o que eu falei, né, no último vídeo que eu postei aqui, que o que mais o vício quer é que você fique aí se vendo como um viciado, né, porque aí ele vai ter poder em você. Agora, quando você deixa de se ver como um viciado, pô, esquece, ele não tem mais poder nenhum sobre você. Bem, qual benefícios que eu obtive em parar com isso? Quais benefícios que eu notei na minha vida, sendo bem sincero, tá? Sem parecer ser coach, que nem nada. Quais benefícios que eu, assim, analisei na minha vida que esse vício que eu tinha afetava? A primeira de todas é que a minha vontade de viver voltou com uma força, cara, suprema. Eu tô com vontade, assim, de melhorar nas coisas, em viver cada dia. Não tô, sabe, mais depressivo, assim, só pensando nisso, só, sabe, gastando energia nisso, né? A minha energia lá de baixo voltou no 220, se é isso que vocês querem saber, né? Pra falar de um jeito mais light aqui, voltou no 220. Eu emagreci bem, tá? Eu emagreci e agora eu tô em busca do shape, tô treinando em casa. Vamos ver se daqui uns tempos eu vou estar shapeado e eu vou parar de usar essa camisa manga longa aqui que eu fico escondendo a pele que tá sobrando. Eu corro agora, hoje em dia, como eu tô magro, eu consigo correr quase 5 km todos os dias, quase todos os dias, na verdade. Não vou mentir, porque nos finais de semana eu ainda não tô correndo, mas eu quero correr todos os dias, porque eu amo correr. Eu tô tentando aqui no YouTube, tô tendo energia pra conseguir tentar aqui no YouTube e em outros lugares também, a ganhar algum dinheiro. Eu parei de ver mulheres, cara, como objetos, porque na época que eu era viciado, eu ficava vendo toda mulher que eu via na rua, eu via como objeto. E isso é muito ruim, desde pra você que quer arrumar um relacionamento e você fica vendo todas as mulheres como objeto, isso é muito ruim, cara. E o melhor de tudo, eu sou um homem feliz. Eu não porque eu larguei esse vício, eu não gosto de falar que isso é vício, porque eu larguei esse vício aqui, mas porque eu consegui, assim, melhorar em coisas que eu pensava que era impossível, beleza? Então foi isso, esses foram os benefícios que eu obtive, e esse também foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like, hype ele aí pra ele chegar pra mais pessoas verem esse relato aí, se identificarem talvez, e conseguirem largar de uma vez esse vício aí. E se você quiser estar acompanhando os próximos vídeos, olha esse vídeo aqui que eu acabei de fazer sobre 5 coisas que atrapalham você a parar com esse vício que eu falei aqui nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo, falou!